O comecinho da história aí, a crise do pânico no começo dela. Por quê? Tem pessoas chegando nova no perfil e eu já fico avançando na conversa sobre crise do pânico e ansiedade como se você já estivesse me acompanhando faz tempo. Então, acaba que, deixa eu só ver que está bem alinhado aqui, parece que tá. Acaba que você pensa, mas eu me perdi um pouco da história. A história é, presta atenção. Tô olhando aqui porque a gente tá ao vivo no YouTube também, tá? Quem quiser ir no YouTube. A história é, você tem crise do pânico e não sabe o que é isso. Esse é o princípio de tudo. Ou quando você saiu do pronto-socorro depois de ser atendida, você já sabia que era. O médico falou, explicou, sentou pra você, sentou com você e falou assim, olha, crise do pânico é um sintoma que vem no seu corpo, que você tem este medo de ser grave, mas quero te dizer que não é nada grave e tal. Foi isso? Ou não? Espera só um pouquinho antes de eu ver o que vocês estão comentando. Eita, tava ao vivo. Tô ao vivo aqui no YouTube, baixei o computador, deixa eu ver o que a pessoa tava vendo. Nada. Tava vendo embaixo. Ai, ai, ai. Bem, quando o YouTube resolve funcionar, eu faço uma dessa. Não posso mudar aqui de tela. Boa tarde, começam a entrar. Eu vou contar pra você a experiência que eu tive pessoalmente com crise do pânico, parando no pronto-socorro com 22 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive uma crise do pânico. Inclusive, muitas pessoas que venham falando sobre isso, com esta naturalidade, óbvio, pensam... eu acho que ela nunca teve crise do pânico, não. Será? Não. Exatamente isso. Eu consegui entrar aqui? Bom, daqui eu já vejo. Já tive, e foi com 22 anos, e eu também, como você, não sabia o que era. Mas eu vou te contar o que tá, né, por trás disso também. Pronto, ó, consegui entrar aqui e aqui. E no YouTube, o que aconteceu aqui? Geralmente, a primeira vez que você tem crise do pânico acontece do nada. Você estava sentada na sua casa, tô olhando se tá gravando, ou andando, dirigindo, pode ser em ambientes diferentes, mas o sintoma é bem parecido. É um conjunto de sintomas que acontece assim, o seu coração dispara, você tem falta de ar, mas o problema maior é que você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo e você acha que aquilo é o sinal da morte. Porque como ninguém nunca morreu e nunca contou pra você antes de morrer o que sentiu antes, olha, a pessoa morreu, né? Ela não vai voltar e falar assim, ó, sabe como que morre? É assim, ó, você começa a sentir e não sei o quê, e aí assim, aí pá, aí você vai morrer. Ninguém conta. Então você não sabe. Só que o que você teve no seu corpo é parecido com uma coisa que você não sabe. Mas na verdade, como o seu corpo tá reagindo estranho, por que eu estou tendo esses sintomas? Por que meu coração tá disparado? Gente, o que tá acontecendo no meu coração? Você sente como se você tivesse um ouvido interno, todos os seus sentidos estão para dentro de você, e você olha para os sintomas como se aquilo fosse os últimos sinais de que realmente você está grave, que realmente você está indo morrer. Mas aí você pega e corre pro pronto-socorro. Eu preciso levantar esse laptop aqui. Você pega e corre pro pronto-socorro. Vou colocar esses livros aqui. E fala pro médico, doutor, eu tava em casa, não aconteceu nada que eu saiba, assim, diferente. E de repente eu senti uma palpitação no coração, deve ser um problema cardíaco, faz uns exames aí. Quer dizer, você nem pede nada, né? Você só chega contando o que você tem. Ele vai fazer o eletrocardiograma, ele vai verificar sua pressão, ele vai tentar te acalmar e te explicar o que tá acontecendo. Antes dele fechar aqui um diagnóstico de crise do pânico, ele vai fazer um eletrocardiograma, vai pedir pra... Vai ficando aí na live, tá? Eu tô mexendo, mas vai ficando aí. Vai pedir pra você... Vai perguntar o histórico da sua vida, se alguém na sua família já teve infarto, se você já teve algum outro sintoma no coração, se é a primeira vez...
sua mãe, vai perguntar da sua mãe, do seu pai, vai fazer um histórico familiar, tá? Uma anamnese, que a gente chama, que é levantar um histórico para saber se é alguma coisa genética do coração mesmo. Agora tá tudo ajeitado. Aí você fica ali naquela agonia, naquele sofrimento, pensando, será que eu tô doida? Minha cabeça... É como se você se sentisse traída pelo seu corpo. E o que vai ser de você daqui pra frente? Por que meu corpo reagiu desse jeito? Tô olhando ali. Por que... É exatamente assim, né, Sebastião? Por que isso aconteceu comigo? Tava tudo bem, nunca tinha acontecido isso e agora eu vou ser desse jeito? Eu estou com um problema grave. Será que isso tem cura? E aí o médico olha seus exames, ele pode até fazer um exame de sangue também, tá? Será que isso aqui vai aparecer ali? Deixa eu ver. Aí, por quê? Porque no exame de sangue aparece uma enzima CPK que ela mostra se a pessoa teve um infarto nas últimas horas, nas últimas 24 horas. Essa enzima fica no sangue. E aí, fazendo a medição dela, dá pra saber se foi um infarto. Então, ele vai diferenciar se realmente você teve algum problema cardíaco ou se é a crise do pânico, porque são parecidos. Você sente dor no peito, o coração acelera, você sente fisgada, você sente pontadas, você sente muita coisa que você não consegue explicar direito. Mas o pior é que é como se fosse uma onda de uma coisa muito ruim que vem assim dentro de você e você não tem palavras para descrever todos aqueles sintomas. Mas a única coisa que você pensa é que você vai morrer. Você não pensa outra coisa. Você não pensa que poderia ser um excesso de adrenalina e cortisol. Você não pensa que é o seu sistema de fuga e luta que foi acionado. Você não sabe disso. Ninguém te contou isso. Você não sabe disso. Então vamos começar do começo aqui da crise do pânico e ansiedade, tá? Principalmente porque tem muitas pessoas novas e eu pensei nisso. Que eu já chego falando outras coisas que não é logo o início. O início é... Você estava tendo uma vida tranquila, normal, sossegada. Nunca tinha tido isso, nunca aconteceu isso com você. E de repente, a primeira vez que acontecer, você vai ficar desesperada. E esse desespero, este medo, este impulso de sobrevivência, eu quero viver, meu Deus, eu tô morrendo, que você foi pronto-socorro, com certeza você foi socorrido em algum momento, antes de ser, não, para ser diagnosticada com crise do pânico. Antes não, né? Na hora que você teve a crise, você tem que ir na UPA, na UBS, no pronto-socorro, em algum lugar. Aí o médico vai falar pra você, ó, eu não sou especialista, ele vai falar pra você, eu não sou especialista em problemas mentais. Aí pronto, você fala assim, pronto, agora eu tô ruim da cabeça. É minha cabeça. Não é meu corpo, não é físico, não é do coração. Então, o que aconteceu com o meu cérebro? Alguma coisa desligou lá dentro? É química que tá faltando? Eu tô ficando doida? Eu tinha uma doença genética propensa pra loucura e não sabia, e agora que desencadeou, eu já nessa idade, sei lá a idade que você tem. E aí você pensa... hoje o dono da casa que eu moro resolveu fazer um contrato, eu fiquei ansiosa. A ansiedade, Zélia, é diferente da crise do pânico, tá? Vocês têm que saber diferenciar. Ansiedade é muito diferente de crise do pânico. Muito diferente. Crise do pânico é um conjunto de sintomas que culmina na morte de morrer, iminente. É isso. Qualquer pessoa que está tranquila assistindo, eu vou te contar, eu tinha 22 anos, eu estava assistindo o Jornal Nacional naquela época, há muitos anos atrás. Vamos fazer as contas aí, se eu vou fazer 50 esse ano, menos 22, eu tinha 38, não, eu tinha 20, eu tinha 26 anos, mais ou menos. Cadê uma calculadora? Não tá aqui, 20 com 20, 40, a matemática faltando aqui. Mas eu lembro que nessa época eu tinha mais ou menos uns 26 anos, 26. Não, se eu falei que eu tinha 22, aí faz 26 anos, é isso? Eu não tinha só 22, não. Eu tinha uns 24 já. Porque eu já tinha minha filha tinha uns 2 anos de idade. Então eu tinha uns 24 anos. Eu lembro que eu tava assistindo televisão, era 8 horas da noite. Não sei porque que a gente assiste jornal, naquela época eu assistia jornal, né? Hoje eu não assisto o jornal, mas faz mais de 10 anos.
E aí eu tava lá assim, ó, sentada, assim, assistindo. De repente meu coração, tu. Aí eu levantei, que a gente tem vontade de pular, a gente assusta. A gente fala assim, o que tá acontecendo no meu corpo? Aí eu assustei assim, falei, nossa senhora, ai que agonia, ai que coisa ruim, eu acho que eu vou morrer. Aí que você começa a dar uns pulinhos, né? A primeira vez você começa a dar uns pulos, assim, você começa a pular, assim, pensar, ai que horror, o que tá acontecendo com o meu corpo? Aí começa a tremer, assim, você vê assim, você tá tremendo, aí você, eu tô respirando, nossa, parece que eu tô com falta de ar. Misericórdia, alguém tem que me acudir. Na hora, você pensa em ligar pra alguém pra te acudir, principalmente se você estiver sozinha. Nesse dia, por acaso, só tinha eu e minha filha. Minha filha tinha 2 anos de idade, por isso que eu lembro disso. Aí eu liguei pra minha irmã, naquela época eu só tinha telefone fixo, era difícil. Aí eu liguei pra ela, eu já contei essa história, mas eu vou contar pra você que é novo. Ela veio correndo com um amigo dela, eu falei assim, olha, eu tô passando mal, eu preciso ser levada no pronto-socorro agora, e você tem que vir o mais rápido possível, porque eu nem sei se vai dar tempo de você chegar. Adriana, mas o que você tem? Eu não sei o que eu tenho. Eu tô passando mal, eu acho que eu vou morrer, meu coração tá disparado, eu tô tremendo, eu tô com muito medo. Isso é crise do pânico, tá bom? Isso é crise do pânico, medo iminente de morrer. Isso não é ansiedade. Criatura de Jesus, você tem que diferenciar isso. Depois a gente fala sobre ansiedade. Ansiedade, fizeram isso comigo, tô ansiosa. Não sei o que. Isso é outra coisa. Crise do pânico é específica, é pontual, é pá. É uma crise aguda. É um conjunto de sintomas que explode dentro de você agudo. Do nada, pode ser do nada. Depois eu te explico se é do nada, se não é do nada. Mas você sabe o que é. Ele é muito reconhecível. Quem tem uma crise do pânico jamais vai esquecer essa experiência. Pode contar como eu estou contando, não tenho mais medo. O que aconteceu? Minha irmã veio, me levou no pronto-socorro. Chegando lá, eu já era técnica de enfermagem nesta época, eu já trabalhava, já tinha uns 4 anos em hospitais. Verificaram a minha pressão. Está sempre alta. Quando você chegar no pronto-socorro, ela vai estar alta. A maioria das vezes, 80% para mais de por cento das vezes vai estar alta. Por quê? Porque você tem medo. O medo aumenta a pressão arterial, porque ele é acionado no cérebro como um estado de alerta máximo que você está em perigo. E o cérebro, na parte inconsciente, acha que você está em perigo e por isso ele vai aumentar a contração do coração para bombear mais sangue para todos os órgãos, inclusive para as pernas e mãos, para você lutar ou fugir do perigo, que não existe. Você está com medo de morrer. Este é o perigo. Não tem outro perigo. Não é um animal, não é um assaltante, não é você caindo, não é um acidente, não é nada. Não tem nada na sua frente. Nem atrás, nem do lado. Não tem nada. É mental. Por que é mental? Porque a partir do momento que foi físico, você acionou no seu cérebro pensamentos de que você vai morrer, emoções de medo e físico, imagens, você criou imagens de você caindo, desmaiando, ninguém te acudindo, entendeu? É isso. Então vamos lá? Chegou no pronto-socorro, o médico verificou a pressão, aí ele fura seu dedo, põe uma gotinha de sangue naquele aparelhinho para ver sua glicose, para ver se é hipoglicemia. Aí chega a enfermeira, essa enfermeira que vê os sinais vitais, né? Enfermeira e técnico de enfermagem. Aí olha o seu pulso, tá normal, conta lá por minuto, normal. Pulsação normal, respiração normal, a pressão arterial um pouco alterada e a glicose normal. Aí o que eles fazem? Te dão um medicamento para você colocar debaixo da língua. Pode ser um diazepam, clonazepam, bromazepam, talvez uma injeção. Em alguns casos, uma injeção se a pessoa estiver muito agitada, muito estressada, com muito medo mesmo de morrer, ele vai dar em forma de injeção. Se não, sublingual, se não, comprimido. Para você acalmar o seu sistema nervoso, que começa no central, na cabeça, sistema nervoso central. Aí, todo mundo tá falando que é isso. Eu sei porque eu sei, que é isso, que eu já sei. Tem uns 15 dias que eu passei por isso, e sempre minha pressão fica alta, 18/10, é muito difícil. Se ficar no hospital, fica alta mesmo. Até hoje eu achava que só tinha ansiedade. Não, isso não é ansiedade, isso é crise do pânico, tá? Queria esquecer a primeira crise. Tá, você queria, mas não vai. Porque não tem jeito de ter amnésia. E não precisa de esquecer. Pra que esquecer? É uma experiência. Se você
sabe descrever a sua experiência, não tem medo dela, e alguém está passando por isso, ainda melhor ainda, porque você pode ajudar com requinte de detalhes. E a pessoa vai se identificar, como eu estou fazendo aqui agora. Presta atenção, passado alguns minutos, a sua pressão arterial vai voltando ao normal. Porque a sua visão de que você está dentro de um hospital, de que você está sendo medicada, de que o médico está te vendo, te dá segurança. Assim que você se sente segura, a sua pressão volta porque a adrenalina abaixa, o cortisol também abaixa e o seu sistema parasimpático entra em ação. Que é isso? É um sistema que a gente tem de desativar o medo e ativar a tranquilidade. São hormônios e neurotransmissores que são mudados no corpo. O cérebro envia sinais, ela tá deitada, o medicamento começa a fazer efeito. As mensagens de neurotransmissores são de, tá tudo bem, pelo jeito passou, não é nada grave. Aí tudo acalma, vai acalmando. Aí você vai parando de tremer, porque a adrenalina vai diminuindo, você vai parando de tremer, você vai conseguindo respirar e você tá como se estivesse segura, tá? Eu estava no serviço, mas a pressão deu normal. Foi mais quando eu fui para o hospital sozinha. E lá tinha muita gente, eu fiquei muito agitada, me colocaram na cadeira de rodas e tal, e eu fiquei já 2 vezes para no socorro, queriam me internar, e aí a pressão subiu mesmo, sim, com certeza, é isso mesmo que eu sinto. A última vez que eu fui, tinha visão, enxergava tudo para metade, exatamente, é assim mesmo, desse jeito. Pode acontecer várias coisas. O que acontece? Aí o médico volta. Olá, dona Sebastiana, dona Tereza, oi, Nájila, tudo bem? Então, me conta o que aconteceu. Ah, doutor, não sei. Eu só sei que eu tava sentada, eu tava no trabalho, aí de repente eu tava lá no trabalho, normal, como todo dia. Não aconteceu nada diferente. Aí eu tava lá digitando, de repente meu coração começou a disparar. Então eu acho que eu tô com um problema cardíaco. Eu vou infartar, eu tô com medo. E a próxima vez? A próxima vez vai ser séria. Agora eu paro. E aí, doutor, o que eu tenho? Aí ele fala assim, calma, vamos por partes. Você tem problema de pressão alta? Não, não tem, doutor. Só quando eu vou no médico minha pressão sobe. Vamos supor que você não tenha pressão alta e não tá tomando medicação para pressão alta. Aí ele vai falar, sua pressão está alta devido à crise do pânico. A crise do pânico em si, ela sobe a pressão, tá? É um efeito colateral da crise do pânico, subir a pressão. Nem todas as pessoas, não é que todas as pessoas, é que vai subir. Mas se demorar você chegar no pronto-socorro, se você acalmar no caminho, se alguém te ajudar, se você começar a ter uma segurança de que as coisas estão normalizando, a pressão vai abaixar. Então, quando ele chegar a verificar, talvez já não tá tão alta. Mas ela sobe sim logo no começo. É igual fumar um cigarro. Quando a pessoa acende um cigarro para fumar, a pressão sobe. Só que logo o corpo tenta normalizar, porque o seu corpo é inteligente, nosso corpo, e ele vai fazer de tudo para estabilizar tudo, estabilizar a pressão, estabilizar o pH do sangue, estabilizar tudo. Ele tenta, ele vai fazer isso. Ele quer fazer isso, esse é o caminho normal do corpo, então ele vai tentar fazer. Então, vamos lá. Vamos lá, graças a Deus, você, Adriana, já faz 1 mês que não procuro ninguém, consigo me acalmar sozinha, ok. Adriana, um desconforto no peito, já fico com medo, tá? Você fica com medo de infartar, tá? O médico já falou pra você que você não tem problema, então você tem que trabalhar o medo, você pode trabalhar o medo na terapia. Você faz como para se acalmar só? Não consigo ir ao médico, tenho que fazer exame. Consegue. Esse negócio de não consigo, consegue. Por que você não consegue? Consegue. Se você fosse cadeirante, alguém ia te levar na cadeira de roda. Mas se você caminha, você vai conseguir ir com as suas pernas. Não precisa de ninguém te levar, você consegue. Nada te impede, tá? Não te impede. Isso é bloqueio mental seu. Eu tenho medo. Não, tem que trabalhar isso aí, você consegue. Eu tenho pavor em sair de casa, não consigo mais ir em lugar nenhum. Minhas pernas acabam, sinto falta de ar. Já faz 5 meses que não saio de casa. É pouco, tá, Sebastião? Tem gente que fica até mais tranquilo. Dá pra resolver isso tranquilamente. Crise do pânico e crise de ansiedade não são doenças físicas, tá? Que te impedem de fazer coisas. São... como que a gente pode chamar e classificar? Na classificação médica, tá chamando como... doenças mentais, que tá no DSM-5,
transtornos, é chamado de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de fobia social, transtorno de agorafobia, lugares muito grandes e amplos, transtorno de medo por separação, isso é mais em criança, tá classificado nesse tipo, mas nenhum deles significa que é sem cura, não tem tratamento, vai ficar assim pro resto da vida, tem que precisar de medicação pro resto da vida. Não, não. A partir do momento que encara desse jeito, aí você arrumou um problema para você mesma. Se você se engessar dentro de um diagnóstico, encontrar e usar isso como um atestado para você não fazer as coisas. Ó, eu tenho crise do pânico, então eu não posso viajar. Eu tenho crise do pânico, eu não posso voltar para trabalhar. Eu tenho crise do pânico, então eu não posso ir ao médico, senão eu vou ter crise do pânico. Aí você mesmo pegou um diagnóstico que foi feito só para procurar um tratamento, para procurar uma solução, e usou isso para se prender. Você se prende. Acabou sua vida. Prendeu. Você se enjaulou dentro de uma casa, dentro de um quarto, fora da sociedade, fora do trabalho. Entendeu? Você tem que pensar que você tem liberdade. Você tem liberdade. O problema está na cabeça. Então vamos trabalhar este medo. Os sintomas não são perigosos. Sintomas da crise do pânico são desconfortáveis, mas não são perigosos. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Internalizar isso, repetir isso, falar isso todos os dias. Ah, mas como você pode afirmar com certeza? Porque eu tenho certeza absoluta. Eu não estou falando uma coisa que eu acho. Eu estudei isso em vários livros, várias teses, várias pesquisas científicas, vários médicos falando. E é por causa deles que eu falo. Porque se eu tirasse isso da minha cabeça, eu tava lascada. Porque eu teria que responder, se alguém viesse, de onde é que eu tirei isso? Não, eu tirei da minha cabeça. São pensamentos que vieram, puf. Aí eu achei que não é. Não, isso não existe. Eu não tirei da minha cabeça. Eu não tirei. Eu estudei, eu vi, eu olhei, falei assim, olha, as pessoas têm que saber disso que não são perigosos. Você não morre por causa da crise do pânico. Você morre do infarto do coração se tiver problema cardíaco. Ou de outros problemas secundários, físicos seus. Mas não de crise do pânico. Não é perigoso. Tanto é que você convive, tem 5 meses que você tá preso, você convive com isso 5 meses. Tem gente que convive 2 anos, 3 anos, 4 anos, tendo crise do pânico. Tem gente que teve uma em 2013, aí volta a ter em 2018, aí teve da pandemia em 2020, aí de novo em 2022 e agora em 2025 tá tendo. Ou seja, você tá vivendo até hoje. Ruim, com crise de pânico, muito medo, não entendeu o que é, não sabe o que fazer, mas você viu que vive, porque senão já tinha morrido. Questão de crise do pânico nesses anos todos, né? Não morre. Eu já tive várias. Não muito, por quê? Porque logo eu aprendi, né? Logo eu aprendi que não é perigoso, que pode acontecer. Não me prendi aos sintomas, não neguei, não corri, não fugi. Tá? O método e daí da Adriana. E daí? E daí se o seu coração disparar? E daí se você tiver com medo? E daí se você sentir tontura? E daí se você desmaiar? Você desmaiou, aí você acordou. Desmaiar, se não for epilepsia, não tem problema. É uma forma de defesa do seu cérebro para te apagar, para você voltar a respirar normal, os batimentos cardíacos. Lembra-se, o seu corpo vai trabalhar sempre a favor de você, nunca contra você. Nunca contra. Mesmo quando desenvolve uma doença autoimune, que é o próprio corpo atacando o próprio corpo, ele está na tentativa de se defender. Acontece que as células que são suas, ele reconheceu como se não fosse. E por isso ele tenta eliminar elas. São o lúpus eritematoso sistêmico, artrite, artrose, todas as doenças que são artrite é inflamação das articulações, mas também é uma coisa autoimune, tá? Que acaba acumulando lá. Rinite, sinusite, alergias de pele, coceiras, tudo são doenças autoimunes que atacam nisso. Eu já fiz exame de coração, não deu nada, graças a Deus. Só que eu durmo em cima do braço esquerdo com todo o meu peso. Será que esse desconforto no peito pode ser disso? Não sei. Procure dormir de outro jeito.
Desconforto no coração, no peito, quer dizer, pode ser mental, tá? Mental. Você tem tanto medo de que seja sério, o médico te falou que você não tem nada, só que você não acreditou nele. Aí você continua lá no seu subconsciente alimentando um medo de e se esse médico deixou passar alguma coisa? E se o exame não foi bem feito? E agora que já passou um tempo, será que aquele exame ainda vale? E será que não vou ter mesmo infarto? Tanta gente morre de infarto, por que eu não vou morrer de infarto? Pode ser que seja. Ah, eu tô sentindo uma dor no peito. Nossa, eu sabia que aquele médico não é tão bom. Eu fui no SUS, podia ter pagado. É, que o médico tava lá, ele me viu tão rápido. Não foi nem 30 minutos e agora. Ah, não sei. Não sei. Você tá com essa dúvida. Você fica sempre com dúvida. O desconforto é tão grande que na hora de pensar nisso é complicado. A sua tolerância ao desconforto é muito pequena. Quando nós temos uma tolerância assim, ó, pra dor, sabe, igual o homem, assim, que tipo, eles dizem que tem pouca tolerância, né? O homem, quando tá doente, ele não aguenta a metade como a mulher aguenta na hora do parto. Todos nós temos o desejo e a vontade de, rapidamente, tirar o desconforto. A primeira coisa que a gente quer, seja com medicação, ó, tá desconfortável, eu não aguento segurar isso. Medicação, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, medicação, não tem outra coisa. Procurar médico. É o que a pessoa quer. Pra quê? Pra tirar o desconforto. Só que o seu alvo está errado. O seu alvo está errado. O meu alvo estava errado na hora de querer sarar a crise do pânico. Agora eu vou te mostrar por que o seu alvo não deve ser os sintomas, dor no peito, tontura, fraqueza, tremores, dor de cabeça. Presta atenção que agora você vai entender. Vai dar um clique na sua cabeça. Se você ficar tentando resolver os seus sintomas físicos de crise do pânico, que são todos esses que eu falei, né? Tontura, dor de cabeça, coração disparado, náusea, dor no peito, blá blá blá, tudo isso que acontece na hora que eu fui no pronto-socorro, eu tinha todos esses sintomas, eles passaram. Na hora que o médico fala que você pode ir embora pra casa, que ele fala assim pra você, procura um psiquiatra porque você tá com crise do pânico. Procure uma terapia pra você ser menos ansiosa e por causa da ansiedade em excesso você ter crise do pânico. Por isso que vocês ligam o fato de ansiedade com crise do pânico. A crise em si é o que eu te falei, é o que te faz ter um medo súbito de morrer. Isso é crise do pânico. A ansiedade não é isso. A ansiedade é o medo de ter crise do pânico, o medo de ter os sintomas, o medo de que alguma coisa tá errada no seu coração. Você não tá tendo crise do pânico, mas você vive hipervigilante. Você não vive sossegada, você não vive tranquila. Agora nós temos que procurar a solução disso no problema que desencadeou isso. A sua ansiedade, antes de virar uma coisa focada no seu corpo, se é seu coração, se é dor no peito, se é dor nas costas, se é dor... Porque isso aí não vai resolver. A hora que você... Se eu falar pra você... Quem é que tá com dor aqui no peito, que falou aqui? Se eu falar pra você, Lili, olha, o seu coração... Não dorme em cima do braço esquerdo, não, que o seu coração para de doer. Aí no outro dia você vem aqui e fala assim, maravilha, eu parei de dormir do lado esquerdo do braço e agora meu peito parou de doer. Ai, que bom, tô tão feliz. Só que daqui a alguns dias, porque você é ansiosa, porque você já teve crise do pânico, essa dor vai para outro lugar. Você vai começar a sentir ela agora na barriga. Aí você vai falar assim, olha, tava tudo bem. Como eu tenho muitas pacientes que isso acontece, eu vou dar um exemplo de uma. O problema era na cabeça. A cabeça dela, ela sentia vazio na cabeça, tinha hora que era a cabeça pulsando, tinha hora que era zumbido no ouvido, tinha hora que era, parece que tava aérea, tinha hora que era sempre na cabeça, tinha alguma coisa na cabeça. Aí nós resolvemos o problema da cabeça com várias terapias e ajustes que eu faço. Ajustes tanto nutricionais, né, com suplemento alimentar, vitaminas, vitamina D, B12, magnésio, etc. Ajustamos. E ajustamos a forma de pensar, achando um propósito na vida, fazendo limpeza emocional, tá. Aí, sabe o que aconteceu? O problema foi para onde? Para o estômago. O estômago, a barriga, começou a sentir diarreias, dor frequente. Aí foi fazer o quê? Uma endoscopia, para ver se tinha o H. pylori, para ver se tinha uma gastrite, para ver se tinha alguma coisa, porque o negócio agora estava no estômago. Do nada o estômago doía, uma dor muito grande. Por que o estômago dói? Porque é atacado pela ansiedade. Aí já não é crise do pânico, é ansiedade.
E a ansiedade é uma emoção. Como é que uma emoção ataca uma parte física do corpo? Porque nós estamos ligadas, somos um conjunto. A gente não separa, você vive você inteira. A cabeça manda no corpo, o corpo manda na cabeça, e assim é vice-versa. Estar doente do estômago, não fala, não tem nada a ver com a cabeça, tem tudo a ver com a cabeça. Aí nós tivemos que trabalhar o que faz ela sentir isso. Então não adianta você resolver um sintoma físico se você não resolver o motivo da sua ansiedade. E agora eu vou te falar por quê. Eu sinto muita insônia, já fiz tudo e não consigo voltar a dormir bem. Isso acaba com o meu dia, acaba com o dia de todo mundo, porque todo mundo tem que dormir bem. Se não dormir bem, o dia não presta. Sua cabeça não presta, seu corpo não presta, a sua saúde vai degringolar cada vez mais, você vai ficar mal da cabeça, da memória e etc. Não consigo dormir bem. Tem várias coisas para fazer para dormir bem. Várias. Primeiro, ver a parte física. Vamos ver a parte física do corpo. E aí depois eu vou falar da ansiedade, por que você tem uma ansiedade muito alta e aí desencadeou a crise do pânico. É uma sequência da outra. E focar só nos sintomas não vai adiantar o seu problema. A insônia pode ser preocupação que está tirando o seu sono, cafeína, falta de vitamina D, falta de vitamina B12, falta de fazer exercício físico, falta de tomar água, falta de alimentar bem, falta de ter um tempo durante o dia para relaxar, fazer relaxamentos mentais e físicos. Então você vai pra cama com problema que você empurrou o dia inteiro para não resolver, pensando 1000 coisas, pensamento acelerado, deita na cama, o corpo quer descansar, mas a mente não descansa. O corpo, na hora de dormir, ele é programado para apagar você. E se você não deixar, ele não te apaga. Como que a gente não deixa? Luz branca dentro de casa, celular ligado, comer muito em cima da hora de dormir. Agora, se você faz todo um preparo, o preparo começa de manhã. E hoje eu não tô falando sobre sono, já fiz live só sobre o sono, tá? Se logo de manhã você abrir os olhos, ver a claridade do dia, acordar às 6 horas da manhã, sendo com sono ou sem sono, não dormir durante o dia e exercitar o seu corpo, e separar um tempo para pegar um caderno, sabe? Comprei esse caderno aqui, tão bonitinho. Pega um caderno assim, ó. Um caderno que tem aqui, esse... bati no microfone. Esse próprio caderno, ele dá frases, olha só, o caderno tá falando assim, presta atenção, tá? Presta atenção aqui. Separa o tempo dos dias e coloca lá, 3 coisas que eu quero trabalhar em mim mesmo este ano. Aí você coloca. 3, eu vou te falar aqui, peraí, esse aqui é o goal do ano, né? É o objetivo do ano. O goal do ano. Esse livro aqui, esse caderno aqui é muito bom. Ele não tá escrito aqui ainda porque depois que a gente tá no começo do ano, eu comprei ele, já era agora no meio do ano. Eu tenho outro caderno de gratidão. Eu vou mostrar pra você. Este caderno, ele faz você pode pegar qualquer caderno, tá? Pode pegar um caderno seu mesmo. Você vai pegar um caderno e vai anotar as suas preocupações e como que você vai resolver. Aqui, ó, quais são as coisas, quais são os hobbies que trazem pra você felicidade? É porque tá em inglês, olha aqui. Vou mostrar pra você. Ó, calendário do mês. Aqui tem várias orientações. Se você organizar a sua vida, você vai ser menos ansiosa e vai parar de ter crise do pânico. Organizar as suas emoções, organizar os seus sentimentos, organizar o seu ambiente onde você vive. Eu vou explicar, tá? Para melhorar o sono, só de você priorizar, aqui ó, do outro lado, priorize o autocuidado, priorize o autocuidado. Peraí que tem gente no YouTube, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. A Silvia tá falando assim, tenho crise de pânico fortíssima e minha pressão sobe muito, sinto meu corpo pegando fogo. Isso são sintomas de crise do pânico. Perdi meu primo semana passada, infarto, sinto medo. Com certeza a gente sente medo, absoluta. Absoluta. Quando a gente tem alguém muito perto, um vizinho até, tinha uma paciente que ela tava em crise, ela veio fazer terapia e falou assim, a minha vizinha tem a minha idade, 3 filhos, morreu dormindo, teve um infarto. Agora eu tô morrendo de medo. É justificável, mas o que não pode é esse medo te paralisar.
morreu seu pai, sua mãe, sua avó, seja quem for, de infarto do coração. Isso não significa que você vai morrer porque eles morreram disso. Isso significa um alerta geral para a população do mundo cuidar do coração. Olha, morre-se pessoas novas de infarto. Aliás, o coração, diga-se de passagem, é um dos motivos número 1 de morte. Problemas cardíacos. Número 1, morte por problemas cardíacos. Número 1. Por quê? Vida sedentária, colesterol e triglicérides altíssimo, come o que quer, dorme o que quer, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, sedentarismo, estresse elevado, uma vida correndo atrás do vento, né? Porque Salomão falou, a gente corre demais nessa vida atrás do vento, para depois, quando tiver com 50, 60, ir atrás da saúde que não foi durante a vida inteira. Tenho medo. Ok, você tem que ir atrás de resolver este medo. Eu não quero morrer de infarto do coração. O que eu posso fazer para não morrer desta doença? Fazer exercício físico. Ontem eu fui na academia, eu mostrei para vocês nos stories, hoje eu vou de novo. Qual é o exercício físico que você tá fazendo? Ah, nenhum, então tá difícil. O que mais? Alimentação. Quanto de gordura você tá eliminando ou alimentando todo dia? Gordura. Coisas com gordura, muita gordura. Gordura animal, gordura vegetal, gordura, coisas cheias de óleo. Gorduras mesmo. O próprio óleo, fat, gordura. Aí depois, quanto de frutas e vegetais você se alimenta? Sabe o quê? Dá trabalho, gente. Dá trabalho ser saudável. Não é só querer. Dá muito trabalho. Só que aí, presta atenção, eu vou falar um negócio sério mesmo. Bem sério, tá? Quem não... Ó, infelizmente, se não gostar e não quiser mudar, essa live não serve pra você. Vou falar uma coisa bem séria. Se você está acima do seu peso, muito acima do seu peso, gorda, que as pessoas falam assim, você tá gorda, você tem que emagrecer. O médico falou pra você tem que emagrecer. Tá bem acima do peso, com muita dificuldade para se movimentar. A chance de ter um infarto cardíaco é assim, ó, gigante. Não tem, você pode tomar todo esse citalopram, toda a fluoxetina, todo o diazepam, clonazepam, rivotril, todo o medicamento que existe no mercado para vender para ansiedade, você pode tomar que não vai tirar o risco de você ter um infarto do coração. Não vão tirar. Aí você começa a tomar simvastatina, a classe das simvastatinas, baixar o colesterol e tudo, que é um medicamento super forte, só pode tomar por 3 meses, depois tem que fazer todos os exames novamente, sendo que muito do triglicérides alto, o mau colesterol alto e o colesterol em si, o ruim alto, se muda com mudança no estilo de vida. Mas a gente não quer. A gente quer o caminho curto. Medicação, me dá um comprimido para eu comer tudo o que eu quero, fazer tudo o que eu quero e ter saúde. Não existe. Você vai tomar uma simvastatina e vai ferrar com a sua vida. Você vai tomar por 3 meses. Olha, vai dar um monte de problema. Simvastatina dá um monte de problema. O médico dá em último caso, quando ele vê que você é teimosa, que você não parou de comer o que não podia, que você não vai fazer exercício físico e que você vai morrer muito rápido de infarto, porque esta gordura dentro da sua corrente sanguínea vai entupir o seu coração. E se for num lugar muito grande, o coração é cheio de vasos, artérias e veias. Veinhas capilares, veias grossas, veias finas, de todo calibre e artérias. Depende aonde esse coágulo do sangue desprender e entrar dentro da veia do coração, vai infartar. Por isso que tem gente que infarta 2, 3 vezes e não morre, porque depende aonde foi o infarto. E qualquer lugar que seja vai necrosar o seu coração, ele vai ficar preto, vai morrer aquele como é que chama? O músculo cardíaco estriado, é o nome do músculo do coração. Eu morro de medo de pressão. Pressão não tem... Ah, eu já fiz um só da pressão. Aliás, tá aqui no meu Instagram, mas tudo bem, isso é nova. Pega o aparelho de pressão, não tá comigo que eu emprestei pra minha filha que tá grávida. Coloca no seu braço e vê a sua pressão. O aparelho aperta, dói. Não dói nem igual a injeção. Nem igual quando faz glicose. O aparelho não dói, o aparelho não morde, o aparelho não é agressivo, o aparelho não fala nada pra você. É um objeto mudo e silencioso. Você não tem medo de pressão.
Você tem medo de ter um AVC, um acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico, ou um infarto. Se a pressão subir, você já escutou que pressão muito alta, a pessoa pode ter um AVC. Isso que você tem medo. Não é do aparelho e não é de medir a pressão. Mas o que você está fazendo para não ter um AVC? O que você está fazendo para não ter um infarto? Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas tem muita coisa que, se acontecer, não tem nada para você fazer e não está ao seu alcance. E viver com este medo é se prender ao medo e não vai resolver. Por quê? Não é só, por exemplo, uma pessoa saudável, tá? Vamos colocar geneticamente falando. Uma pessoa saudável, ela teve um problema, vamos supor, de coagulação do sangue. O sangue coagulava muito fácil. Ela tinha que tomar anticoagulante, não sabia disso, não tomou AS infantil, um comprimido depois do almoço, que os médicos costumam passar para as pessoas que têm pressão muito alta e tem problema pode formar um coágulo e tal. A AS infantil ainda é usada até hoje, mas também tem as injeções, né, de heparina na barriga, para não ter problema de coagulação sanguínea, blá blá blá, mas é um problema que vamos supor que não tem o que você fazer, é congênito, você já nasceu com essa deficiência, blá blá blá, blá. Aí a pessoa morre cedo, 45 anos, 50 anos, 60 anos, com AVC hemorrágico. O coágulo foi lá no sangue, o remédio fez alguma coisa. Só que a pessoa viveu a vida dela fazendo o que ela precisava de fazer, sem este medo, sem ficar pensando nisso. Ela teve uma qualidade de vida. Você acaba com a qualidade da sua vida se você ficar se cercando de todas as seguranças que nós não temos. Ninguém tem. Eu quero me cercar que eu nunca vou morrer de infarto. Eu quero me cercar que eu nunca vou morrer de AVC. Eu quero me cercar que eu não vou ter um câncer, que eu não vou ter desenvolver agora uma doença autoimune, um lúpus, alguma coisa que não está no seu controle, não está no meu controle, não está no seu controle. Você leva uma vida boa e saudável e faz o que você pode fazer e diminui os riscos disso e vive sua vida, porque não tem segurança 100%. O que você busca não existe. Se morrer uma pessoa com doença incurável, eu fico tão mal, parece que eu estou com o mesmo sintoma. Isso chama hipocondria, que agora é chamado de ansiedade por doença. A pessoa que não pode nem escutar o sintoma da outra, ou alguém falando alguma coisa, que pronto, ela já sente. Se uma pessoa chegar perto de você e falar assim, menina, eu tô com uma dor de cabeça hoje, minha cabeça aqui, ó, tá latejando, tá vendo aqui, ó, tá até pulsando. Eu ponho o dedo aqui, ó, sinto minha veia pulando. Nossa, mas que dor de cabeça. A pessoa acabou de contar, de repente, você também tem. De repente, você... Mas não é de ver que eu também tenho? Menina, será que é? Eu também tô com essa dor de cabeça. Igualzinho você tá falando. Você nem tava, mas você começou a ser. Porque seu cérebro é altamente sugestionável. Sugestionável a doenças. A pessoa tem uma coceira, você começa a coçar também. O cérebro é tão sugestionável, se eu falar pra você que piolho... Nossa, tinha uma menina na escola que só ficava coçando a cabeça. E era muito piolho e não sei o quê. De repente, sabe o que acontece? Você começa a coçar também. Você nem tem piolho, mas parece que dá uma coceira em você. Isso chama hipocondria, tá? Doença, transtorno de ansiedade por doença. É o nome. Já tem até um quadro. Meu marido descobriu que estava com uma artéria obstruída em 90% e outra em 70%. Saímos do hospital ontem e descobriu um exame de rotina. Pois é, agora ele vai ter que fazer um stent, né? Que é colocar lá dentro uma redinha. Ou ele vai 90%, não sei o que o médico falou. Tem duas opções. Ou ele vai fazer uma ponte safena, uma ponte, colocar, tirar uma veia do femoral aqui, uma veia da perna, da coxa e colocar no coração. Ou vai fazer um stent, que é uma redinha para abrir o lúmen, mas tudo se resolve. De Oliveira, é possível resolver isso com terapia? Você sabia que depende de você e não do terapeuta? Depende de você. Sem medicação, depende do médico, ele que tem que fazer o desmame. Comecei a terapia hoje. Psicólogo, terapeutas, não tira medicação. Eu não tiro medicação de ninguém. Medicação controlada, prescrição médica, você só tira com o médico que te prescreveu, o psiquiatra. Medicação é uma coisa séria. Ela tem dosagem para entrar e dosagem para ser retirada. Existe abstinência, existe um tempo de que seu corpo vai
se adaptar sem a medicação. Você tem que ter uma segurança de que você vai saber lidar com seus sintomas de ansiedade e pânico sem a medicação. Você tem que ter âncoras, alianças, fortaleza. Você tem que fortalecer você para você saber que você dá conta do recado. E a terapia depende de você, não do terapeuta. Ele te ensina. O terapeuta, por exemplo, eu sentaria do seu lado e você dirige. O carro é a sua vida. Quem tá na direção é você, quem faz escolhas é você. Se você vai fazer o que eu falar, é você que decide. Eu só vou te guiar, eu guio você. Eu ajudo você a encontrar a solução que você não está encontrando, mas quem vai fazer é você. Às vezes, eu choro no banheiro para desabafar, aí eu melhoro o sufocamento. Ótimo, perfeito, pode chorar. Mas não fica com vergonha de chorar na frente dos outros, não. Você não é fraca porque chora. Esse negócio de correr pro banheiro para chorar, se esconder para chorar, sabe? Aí tem duas coisas. Primeiro, tem gente que chora à toa na frente de todo mundo pra se sentir com dó. Chora na frente dos filhos, do marido, ai, eu sou, e chora, pra todo mundo ficar com dó. E ela precisa daquilo. É um negócio emocional, como que fala? Descontrole emocional, é um afeto. É um problema emocional que a pessoa encontra o que ela quer quando ela se vitima, se coloca de vítima e chora à toa, chora para os outros ter mais piedade, dó e atenção, tá? Para ela. As crianças também fazem isso. E nós crescemos e usamos isso também como ferramenta. Agora existe um outro choro, que é um choro de você, tá? Ficar achando que é forte, segurar um monte de dores, problemas, que é demais pra você, e aí você acaba explodindo em choro e depois alivia. Qual é o problema do primeiro? O primeiro é você ficar só nessa situação. O pessoal pode ter dó de você, não tem problema, só que não vai resolver seu problema. Não é de dó que você precisa para resolver seu problema. O mundo inteiro pode morrer de dó, querer resolver seu problema, mas você não vai se sentir satisfeita. Porque a satisfação, ela vem de dentro da gente. Vamos trabalhar essa satisfação nas áreas da sua vida. O outro problema é você querer ser forte demais e não chorar e ficar segurando. Aí esse segurar o choro traz doença. Você pode ficar gripada com muita facilidade, dormir muito mal, ficar muito agitada, o nível de estresse é muito alto, sentir dor na garganta, bolo na garganta, dor no peito, porque você precisa de chorar e não quer, não consegue, não dá conta, acha que não pode, quer tentar ser forte, também não pode. Então os dois extremos faz mal. Os dois extremos. Gente que chora demais, chora à toa, chora em qualquer lugar, vive chorando, quer ser vítima, quer que os outros fiquem com dó dela, não pode fazer um lá que ela tá chorando, ela não tem base, ela não tem estrutura, ela é muito frágil, ela não dá conta de se fortalecer. O outro lado é o outro extremo. Não chora de jeito nenhum e quando chora um pouquinho, chora escondido. Também tá ruim. Dos dois jeitos tá ruim. Vamos lá, qual que é o problema para resolver? Eu vou colocar o meu da época, ok? E você sabe o seu da época. Presta atenção e investiga a sua vida, tá? Você não precisa colocar um detetive. A terapia é como se fosse um detetive que escuta o seu problema, faz as perguntas certas e descobre aonde é que tá o problema que você não enxerga. É isso. Aí na hora que descobre, ele te fala. E na hora que você escuta, você fala, puxa, é isso mesmo? Agora como é que nós vamos fazer para resolver? Vou te contar. Eu, com 24 anos, indo pro pronto-socorro, tendo uma crise do pânico. Chegando lá, o médico descobriu. E naquela época, 2002, tá? Era mais ou menos 2002, que eu tava fazendo faculdade de enfermagem. Depois eu abandonei a enfermagem e fiz farmácia. Eu sou farmacêutica, eu sou terapeuta. Meu nome é Adriana Lute, muito prazer de você estar aqui. Trabalho com pessoas, mulheres, que têm crise de pânico. Eu ajudo você a saber lidar com os sintomas da crise do pânico. E por falar nisso, eu tenho uma jornada terapêutica de 30 dias. Se você quiser entrar, você vai atrás de mim aí no Instagram, você que tá no YouTube, escreve pra mim, Adriana, eu quero participar da jornada terapêutica, eu te coloco no grupo, nós vamos começar no dia 4 de agosto, tá? Essa nova turma. Todas as turmas que fazem comigo têm resultado. Todas
tem resultado de saber lidar com crise do pânico e diminuir a ansiedade. Agora vamos para o problema. Você tem uma crise de pânico. Você não sabe lidar com os sintomas. Nós vamos aprender na jornada. Só que por trás disso você tem um problema. Você tem algum problema. Como que eu descubro? Na jornada terapêutica, eu vou fazer um mapa emocional, onde nós vamos olhar cada área da sua vida como que está. Quais são as áreas da sua vida que está em insatisfação? Porque é uma insatisfação em alguma área da sua vida que te deixa ansiosa, querida. Querida pessoa, mulher. É uma área da sua vida. Então, deixa eu te contar rapidinho, antes de você escrever, presta atenção aqui. Quando eu saí do pronto-socorro, naquela época tinha revista chamava Síndrome do Pânico. Hoje é chamada de transtorno do pânico. Em uma revista do hospital, essas revistas de médico, sabe? Revista de artigo científico. Ela não é uma revista científica, mas ela é uma revista de saúde, sobre doenças, né? E lá tinha uma capa. Síndrome do Pânico. Eu lembro de ler essa revista, eu estava lendo lá. A síndrome do pânico acontece quando você sente... E o tratamento era com medicação. Tinha acabado de começar, 20 anos atrás? 30, com mais 20, 50. Quase 25 anos atrás, mais ou menos. Tava saindo os medicamentos, fluoxetina e o sertralina. O sertralina nem sei se tem tudo esse tempo. Mas era fluoxetina. Na época era fluoxetina, todo mundo tomava fluoxetina porque ela era um antidepressivo que descobriu que era bom para a ansiedade. Ele ia tratar a crise do pânico? Não. Mas ele ia diminuir a ansiedade. Porque a crise do pânico sempre, presta atenção, vai ser desencadeada por um excesso de ansiedade. Você vai acumulando ansiedade, você vai acumulando problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de uma coisa que você não consegue resolver, aí ela, bum, em crise do pânico. Entendeu? É assim. Você pode até não ter consciência do seu problema, mas que é assim, é assim. Pode ser problema antigo, como eu falei ontem, do passado, do presente ou do futuro, que você pensa que vai acontecer, ou se você está passando, ou é uma coisa do passado que você está carregando. Qualquer um dos dois vai desencadear crise do pânico. É a ansiedade por medo de alguma coisa que aconteceu, acontecer de novo. Ou do que tá agora piorar, ou do futuro ser muito pior do que tá agora. São desconfortáveis sobre isso. Aí o que aconteceu? Eu pensei assim, eu tomo cerveja. Na época eu bebia. Geralmente, a bebida, o cigarro, as drogas, são válvulas de escapes que nós encontramos quando nós não entendemos os nossos problemas. Eu bebo porque eu gosto. Não, mentira. Você bebe porque você gosta da sensação que você sente no seu corpo depois que você tá bêbado. Ou bêbada. Essa é a verdade. A bebida alcoólica nunca foi solução para nada. É tóxica, faz mal para a saúde e piora a sua vida em todos os aspectos. Porque ela entra no sistema nervoso central, ela desinibe a gente e a gente faz um monte de cagada na vida, um monte de porcaria, um monte de merda. Resumindo a história. Acaba com a sua reputação, com a sua moral, com o seu dinheiro, com tudo. Eu falo com propriedade. Eu bebi. Eu já falei isso 1000 vezes aqui, mas eu vou falar de novo. Eu bebi uns 20 anos da minha vida e fumei mais 20 também. Durante 20 anos da minha vida, assim, dos meus 16 anos de idade até os 36 anos, eu tomava cerveja, saía com os amigos, ia pra barzinho, bebia. Já fiquei bêbada muitas vezes, mas muitas vezes também eu falava que bebia só socialmente, em festa, no seu aniversário, não sei o quê, fumava igual uma caipora velha. A fuga que eu encontrei. A minha terapia tava no boteco, no bar, com os amigos, bebendo, e é uma coisa assim que a gente não tem controle. Por quê? Tem dia que você bebe só pra desestressar, tem dia que você bebe só pra relaxar, tem dia que você bebe pra dormir, tem dia que você bebe porque você tá alegre, tem milhões de motivos, mas na verdade tem um só: fugir da realidade. É só esse. Você toma remédio pela mesma coisa. Presta atenção, eu falei isso pra você, aqui na sua cara, no meio do Instagram. Você bebe remédio pela mesma coisa, pra fugir do que você tá sentindo. Você não quer sentir isso que você tá sentindo. Você quer um remédio pra tirar essa dor, pra tirar essa ansiedade, pra tirar esse problema que você tá enfrentando. E não existe. Aí quando você bebeu o remédio e tá lá 1 ano tomando remédio, você descobriu que ele amenizou. De alguma forma, ele te deixou mais calma.
A bebida também me deixa mais calma. Ou tomar uma cerveja, poxa, eu fico super alegre, super feliz, é muito bom. Tomar como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dos medicamentos, nome comercial no Brasil. Mas Aprazolam, não, Rivotril, esses são tarja preta. Eu quero dos outros, tarja vermelha. Sem ser o fluoxetina. Enfim, deixa pra lá. É esse mesmo que você sabe. Prozac. Tem até uma musiquinha, né, que fala disso. É válido? Sim, é válido. Eu sou farmacêutica. Eu sei a importância do medicamento. Agora, se você tomar ele e ele te dá uma estabilidade até você resolver a sua dor, o seu problema, a sua ansiedade, perfeito, combinação perfeita. Toma um medicamento, fica mais calma, pensa com mais tranquilidade, resolve o seu problema, sai dessa situação, para de tomar o medicamento. É assim. Quando eu resolvi a paroxetina, tudo bem. Quando o sertralina tem um nome comercial. Vem falar que é citalopram, sertralina, mas é o nome comercial deles, gente. Aquele nome que é vendido no nome comercial. Aí eu não tomei medicação na época, porque medicação que vai mexer no seu sistema nervoso central, um medicamento que foi feito direto para mexer com as suas emoções, misturado com álcool, é uma bomba. Você é uma bomba, minha filha. Peraí que eu tenho que saber o nome Peraí, eu tenho aqui... Peraí. Vamos ver aqui um negócio. Eu vou procurar aqui rapidinho. É uma bomba, relógio. Pode explodir a qualquer momento. Por isso que tem gente fazendo doidura no meio da rua, sabe? Briga, xinga, arranca o cabelo dos outros, bate no carro do marido. Não, do namorado, né? Tem ciúme demais, tem crise de ciúme, tá bêbada. Às vezes eu falo, não, dá um desconto. E pior, ainda toma remédio. Quais são o nome dos medicamentos para ansiedade e crise do pânico? O nome comercial no Brasil. Os nomes comerciais dos mais usados. E os benzodiazepínicos também, o nome comercial. Tá, já fiz minha pesquisa aqui. Uma bomba, relógio. Um dia você tá bem, um dia você tá mal, um dia você bebe mais, um dia você bebe menos. É uma desgraça. O que eu fiz com a minha vida? Calma que eu vou falar pra você o que eu fiz. 22. Aí fiquei mais 10 anos depois da crise do pânico, mais 10 anos que eu aprendi a lidar com ela. Como? Escondendo os meus medos, as minhas ansiedades, escondendo os meus problemas, fingindo que tá tudo bem, bebendo, querendo ser feliz, viver alegre, blá blá blá. O que tinha acontecido? Eu, com 18 anos de idade, comecei a namorar o pai da minha filha. E com 22 anos, eu tive ela, mãe solteira, morei com ele. Nós moramos junto e mudamos para São Paulo, porque eu queria fazer faculdade lá em São Paulo, onde moravam minhas irmãs. Eu era técnica de enfermagem e queria ser enfermeira ou outra faculdade, mas eu queria fazer faculdade na área da saúde. Quando nós chegamos em São Paulo, passou um ano, ele falou assim, não, eu não vou ficar em São Paulo, não gosto de São Paulo capital, lá na Zona Sul, eu vou voltar para Goiás. Eu falei, não vai, vamos ficar aqui, é só 4 anos, daqui 4 anos eu termino a faculdade, aí a gente volta, não, eu vou ficar aqui. Ok, então tchau, vai embora. Por quê? Eu pensei, se ele gosta de mim e da minha filha, ele vai ficar, por que custa ficar? Aqui tem trabalho, tem emprego, ele consegue, eu não vou voltar. Mas aí ele foi. Quando ele foi, aí eu pensei, eu vou embora também, porque eu gosto dele. Aí as minhas amigas, Adriana, pelo amor de Deus, você é inteligente, você é bonito, não corre atrás desse cara não, deixa embora, se ele gosta de você. Aí fica aquele trem na sua cabeça. Aí eu comecei a entrar em depressão. Eu entrei em depressão, porque a ansiedade depois ela te dá depressão. Quantas de vocês tratam depressão e ansiedade junta? Um monte. Um monte. Às vezes a pessoa vem pra mim, eu só trato crise do pânico. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho depressão também. Fia, não dá. Depressão você tem que tratar com um médico psiquiatra. Claro que a terapia ajuda, mas eu não vou tirar o seu medicamento por causa disso. Eu não tomei medicação. Tem como curar a depressão sem medicamento? Tem. Tem. Tem muitas pessoas que saiu da depressão sem tomar um medicamento. Eu tenho certeza, eu, por exemplo, sou uma prova viva disso, mas eu conheço várias outras pessoas. E eu tenho certeza que você também conhece. Ah, tem. Ó. Não, o nome de medicamento. Um medicamento usado para crise do pânico e ansiedade. Ele entendeu errado aqui.
O que que aconteceu? Eu entrei numa depressão profunda. Eu falei assim, minha vida está lascada. Vocês gostam de historinha? Escuta essa história. Eu tinha 24. Eu já tinha 24. Deixa eu pensar. Se eu tiver com 22, 23, 4, 25... Não, já tinha 26. Já tinha mudado para São Paulo, já tinha começado a faculdade de enfermagem. Quando ele foi embora, eu tinha 26 anos. Eu tenho certeza disso. Eu tinha 26 anos. Eu peguei a minha dor e a minha raiva e transformei em energia, em força. Eu pensei assim, então eu vou fazer faculdade. Agora eu vou fazer. Se eu tinha um motivo para fazer, mas é agora que eu vou fazer mesmo. E eu vou cuidar dessa menina. Eu entrei num hospital lá em Alto de Pinheiros. Na época era um hospital não era da Unimed, mas ele era Sancil. Era o nome do plano de saúde era da Sancil. Eu entrei naquele hospital, fui trabalhar no pronto-socorro, trabalhei no pronto-socorro, na unidade coronariana de saúde. Ajudei um monte de paciente que faz doenças coronarianas, tá? Você que seu marido está com problema cardíaco, eu cuidei de vários pacientes pós-cirurgia cardíaca, eu sei como é, quando vem do centro cirúrgico. Aqui, eu peguei o nome dos negócios. Aí eu consegui uma bolsa de estudo na Unisa para ajudar eu a fazer farmácia. Aí eu decidi fazer farmácia na zona sul de São Paulo, lá no Grajaú, perto do Grajaú, né? Lá é outro nome, o bairro é outro nome. Minha filha estudava de manhã, eu trabalhava, eu estudava de manhã na faculdade, eu trabalhava à tarde e dei conta. Porque eu transformei aquilo em força, em energia, eu dei conta. E aí eu dei uma estabilizada na cachaça, comecei a beber menos, porque senão ia dar conta de passar de ano. Conheci meu atual marido durante a faculdade, falei pra ele, ó, a faculdade é em primeiro lugar. Nós namoramos, logo depois a gente casou, aí nós casamos, aí sim eu fiquei casada pela primeira vez. Minha filha já tinha uns 7 anos de idade, a minha vida foi melhorando, e aí eu saí da depressão, porque minhas irmãs me ajudaram, porque eu escutei na época várias coisas sobre propósito de vida. Eu encontrei um propósito da minha vida. O propósito da minha vida era ser farmacêutica e cuidar da minha filha. Eu tinha um propósito, eu tinha por que brigar, eu tinha por que levantar de manhã cedo, eu tinha por que eu precisava de sair daquele estado depressivo. É um estado depressivo que a gente entra. No mapa emocional eu consigo ver se você está no estado depressivo. Estado depressivo não é uma depressão em doença. Na verdade, a depressão ela não é uma doença em si. Depressão, pronto, doença. Não. A depressão é um estado onde o cérebro fica circulando num lugar só do problema. Você não consegue sair deste problema. Aí você fica sem energia para fazer as coisas. E você tem uma tristeza muito profunda, uma lamentação com o que está acontecendo com você. E aí, por isso, você está no estado depressivo. Isso é depressão. É você ficar nesse estado. Entendeu o que é? Então, o que acontece? O meu marido me ajudou muito, graças a Deus e tudo, mas ainda faltava a parte espiritual, porque nós somos mente, corpo e espírito, certo? Na parte espiritual, eu estava longe de Deus, afastada de Deus, não ia na igreja, não orava, não meditava, não tinha nada. Eu fazia a parte física um pouco, mas não adianta, né? Tudo que a gente faz pra saúde, mas você detona ela com bebida alcoólica e cigarro, minha filha, não adianta. É você limpar, ir pra chuva com rodo, limpando, sabe? Essas pessoas que secar a chuva com um pano. Você faz exercício físico e fuma um cigarro assim que sai da academia. Você se alimenta saudável e bebe todas, até detonar o seu fígado, o seu rim, o seu cérebro. Morre um monte de neurônio quando a gente tá embriagado. Então não adianta, você tá ali, entendeu? Tentando ter uma saúde, mas não vai ter, não vai ter. Não tem como, não tem como. Porque substâncias altamente nocivas pro corpo. Na época de farmácia, eu ainda fumava, mesmo sendo farmacêutico, porque não adianta saber. Tudo que eu tô te ensinando, você saber disso, ó, não vai fazer nada na sua vida, não vai mudar a sua crise do pânico, muito menos sua ansiedade. Saber não é resolver o problema. Não é. Só fazer. Então, a gente pegou a nicotina de alguns cigarros e extraiu essa nicotina, tem como extrair ela, e você aplica em rato de laboratório, o rato morreu de ataque cardíaco. Toda vez que você acende um cigarro, sua pressão sobe, seu coração acelera. Tudo no seu corpo acelera, porque é uma substância tóxica e o seu corpo quer se libertar daquilo.
Então ele trabalha para você sair não só a nicotina, como mais 2.600, sei lá, substância que existe naquilo. É um negócio que só o ser humano sobrevive fumando. Os animais morrem. Eles morrem. Se der um cigarro para eles e eles fumarem um maço de cigarro como um ser humano fuma por dia, ele morre. Só que a gente não morre imediatamente. O corpo luta com tudo que ele pode, com todas as forças, anos até a gente morrer disso, né? Morrer de cigarro. Até você ter um efizema pulmonar, até você ter um câncer, demora. Por isso que a pessoa continua fumando. Depois fala assim, meu avô morreu com 90 anos, não fumou e não morreu. Fumou e não morreu. Sorte dele, do corpo dele que trabalhou, podia ter uma vida muito melhor, com qualidade de vida muito melhor. Viveu uma vida capenga, porque ele podia ter vivido bem. Com certeza. Ah, não, mas ele tinha saúde. Tinha não. Tinha não, filha. Tinha não. Ele parecia que tinha, mas não tinha não. O pulmãozinho dele tava, que era só... Eu já vi um monte de pulmão de gente que fumou. Eu já vi. Lá na faculdade de farmácia, na Unisa, a gente recebe vários corpos mesmo para estudar, sabe? Principalmente de indigente, né? Pessoas que não têm família, não tem nada, não encontram nada. Aí eles doam para a faculdade. Ou, naquela época, tá, gente? Hoje eu não sei se é assim. Hoje talvez seja só de plástico. Não é de verdade. Mas eu já vi de verdade um pulmão de verdade fumante, assim, ó. Todo preto, necrosado, fibroso, que é chamado. Fibras, tudo lascado. Tudo lascado. Minha mãe fuma muito. E tem muito tempo que fuma. Ela fuma um cigarro atrás do outro. Será que os pulmões dela tá normal? Óbvio que não. Mas é claro que não, fia. Não precisa nem não precisa nem de ir no pneumologista fazer um raio-x do pulmão. Sabe o que a pessoa que fuma, ela acha? Que enquanto não tiver efizema pulmonar, tá tudo bem. Vai lá faz um raio-x. Doutor, tem efizema? Não. Só que quando você tiver, vai ser de uma vez. Pá! O efizema, ele não dá sinais evidentes no raio-x, no ecocardiograma, no exame pulmonar. Quando a pessoa tiver, vai ser de uma vez. Ela vai ter. E é irreversível. Ou seja, os alvéolos, lá nos bronquíolos, vamos supor que o seu pulmão é uma couve-flor, uma árvore com troncos, e na ponta deles é uma couve-flor. Essas couves-flores são pequenos alvéolos que faz a troca gasosa, gás carbônico e oxigênio. Eles endurecem com a fumaça do cigarro. Eles enrijecem, eles secam, eles morrem. Uma vez que ele secou e morreu, já era. Por que isso demora a acontecer? Porque o nosso corpo está em constante troca celular. A pele dura o quê? 120 dias, se não me engano? Eu não lembro, 40. Eu posso pesquisar aqui também. Eu só sei que você nasce com um corpo, minha filha, e morre com outro. As suas células estão sempre em evolução. Quanto tempo, mais ou menos, é a evolução de todas as células do nosso corpo, dos órgãos, vai? Da pele, vamos pôr, do pulmão, do coração não. Do rim, mas tá sempre em regeneração, entendeu? Morre células, nasce células novas. Morre células, nasce células novas. Morre células, a gente não sente, a gente não percebe, porque é uma constância. Então, por isso que a doença do cigarro, doença não, né? Os problemas do cigarro são tardios. O que aconteceu na época que eu tô contando pra vocês? A minha vida estava de cabeça para baixo, muito problema. Por isso eu tive crise do pânico. A sua vida tá que jeito? Quais são os problemas que você não consegue resolver? É uma pessoa? É financeiro? É você com você mesmo? Você não está satisfeita com você? É um sonho que você tinha e não realizou e você fica só se lamentando? Eu podia ter estudado, eu podia ter tido filho, eu podia ter casado com fulano, eu podia ter comprado aquela casa, eu podia e não fez? Aí você fica só nisso? Isso aí dá depressão. Todo o passado remoído, revivido, refalado, repassado, ele não tá aqui. Você não tá vivendo agora. Você entra no estado depressivo. A pele regenera em 28 dias aproximadamente, tá? Uma célula da pele nasce, ela vai ficar 28 dias e depois ela cai. Só que, por que a gente não percebe? Porque é uma constância. Essa nasceu, essa morreu, essa nasceu, entendeu? Então, a gente não percebe. Dos pulmões, é moderada e seletiva. O ciclo médio das células epiteliais do pulmão renova-se em média a cada 2, 3 semanas. Por isso que depois que a pessoa para de fumar, o pulmão ainda volta, ele consegue se regenerar. Depende quantos anos que a pessoa fumou, depende alguns fatores. Mas, por exemplo, eu tenho
14 anos que eu não fumo. 14 anos que eu não bebo. O meu pulmão está limpo. Hoje eu não tenho sequelas desse cigarro. Eu não tenho pigarro, eu não tenho falta de ar, eu consigo fazer tudo. Por quê? Foi limpando gradativamente, ó, de 2 a 3 semanas, as células epiteliais regeneram. Células epiteliais são aquelas células bem pequenininhas que parece pelinhos, sabe? Parece pelinhos assim. São células. Ó, você tá vendo esse microfone? É como se fossem esses pelinhos aqui. A gente tem no nariz, a gente tem na língua, a gente tem no pulmão, que limpa, ele protege de fumaça, de substâncias do ar que a gente respira. Então ele sai protegendo, né? Tirando. Elas morrem com a fumaça do cigarro, elas secam. Mas quando você para de fumar, depende, né? Muitas delas vão nascendo, regenerando de novo. A língua, ela volta a você sentir gosto das coisas. Vamos lá para a crise do pânico. Os rins têm uma regeneração celular parcial após lesões leves. São geralmente irreversíveis, tá? No rim, crônica, pois o tecido renal se cicatriza, perdendo funções essenciais. Mas as células tubulares do rim se regenera após semanas, tá? O fígado é uma excelente regeneração. O fígado é o que mais se regenera rápido. Por isso, ó, graças a Deus, tá vendo? Bebi também. Mas o fígado se regenera. A renovação completa em aproximadamente 6 meses. Capacidade extraordinária de regeneração. Mesmo após perda parcial, células hepáticas, os hepatócitos, regeneram o órgão completamente se não houver dano contínuo. O nosso corpo é maravilhoso, inteligentíssimo. Então, o que eu quero dizer para você, o seu problema não é os sintomas da crise do pânico. A crise do pânico é a fumaça, sabe? Tive uma crise do pânico, cheirei fumaça. Onde há fumaça tem fogo. Por que você teve crise do pânico? Esse é o problema. Quando você solucionar o porquê você está tendo crise do pânico, você não tem mais crise do pânico. Agora, enquanto você não soluciona, o que você pode fazer é aprender a lidar com os sintomas. Para toda hora você não ter que ir no pronto-socorro. Para toda hora você não ter que correr atrás de alguém para te ajudar e você ficar com esse medo de que você vai morrer a qualquer hora. Esta é a solução para os sintomas da crise do pânico. Você não combate os sintomas, você vive com eles. Você aprende que eles não são perigosos, são desconfortáveis. É muito ruim, é muito ruim. Quem quer viver com isso? Ninguém. Mas se você ir colocando tudo no lugar, a sua casa em ordem, a casa que eu falo é seu corpo, tá? A sua casa, sua mente, o seu físico, o seu espiritual, os três. Mente, corpo e espírito. Colocar em ordem, organizar isso com a agenda emocional que eu monto na terapia, você, pronto, tem uma vida feliz, tranquila, saudável, como deve ser. Como eu tenho hoje, graças a Deus. Hoje eu tenho. Hoje eu estou liberta dos vícios, liberta de crise do pânico, não tenho medo. Meu coração ainda acelera, sem problema. Eu ainda tenho o sistema que pode ser acionado como de todo ser humano na hora de um medo para lutar, fugir ou correr, e isso não é um problema para mim, como não deveria ser para você. Não precisa ser um problema para você. Você não tem que combater isso. Você tem que saber lidar com isso. Como? No meu método daí. Ah, você vai ensinar pagando. Não, filha, tem um monte de vídeo ensinando aqui no YouTube. Vai lá assistir meus vídeos, tem um monte, uma lista gigante. Vai lá no YouTube, assiste todos os vídeos, vem aqui no Instagram, lê os carrosséis que eu tenho, vê o livro que eu escrevi sobre isso. Que mais? Eu vou ler aqui um negócio de vocês e a gente encerra. E eu faço a jornada terapêutica. A Kelly, tá aqui, ó, Kelly Bolsonaro, tá na jornada terapêutica. Muitas pessoas vêm aqui e falam assim, faz a jornada com a Adriana. Eu melhorei. Mulungu é natural, não é fármaco. Mulungu é um fitoterápico, mas não é porque é natural que você pode tomar indiscriminadamente, né? Ele tem seu efeito. Por isso que você vai tomar, porque ele tem efeito. Ele é fitoterápico, ele tem efeito calmante, sedativo, ajuda a dormir, mas não é
Não é prejudicial, ele não tem efeitos colaterais do tipo de medicação de farmácia. A medicação de farmácia, ela sempre vai ter um efeito colateral ou um efeito adverso. Sempre. Sempre vai ter. Em maior ou menor grau, você pode até não sentir, seu corpo pode até saber lidar com isso, mas que vai ter, vai. Tá escrito na receita. Ah, não acredito. Lê a receita de qualquer medicação, tá lá, uma lista de efeitos que podem acontecer. Podem acontecer. Sempre vai poder ter essa possibilidade. O fitoterápico, não é que ele não tem essa possibilidade, mas o corpo vai se adaptar muito melhor porque ele é natural. Ele não é feito laboratorialmente imitando o natural. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo para você. A progesterona, tá? A progesterona é o hormônio feminino que o corpo produz. Um laboratório não pode produzir. Na natureza tem progesterona. Tem como produzir a progesterona naturalmente, que é a bioidêntica. Mas ele não pode ser vendido comercialmente como se ele tivesse descoberto. Ele tem que escrever que é progesterona. Quando um laboratório imita uma coisa que já existe na natureza ou existe no nosso corpo, ele não pode patentear isso. Então ele coloca uma molécula a mais na cadeia do medicamento e aí ele pode patentear e vender aquilo que você mesmo fabrica. Entendeu? Não, né? Talvez, mais ou menos. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Vou fechar aqui a cortina. O que vem ao caso é que os fitoterápicos são muito melhores do que os medicamentos de farmácia. Sempre indico e é melhor. Entra pra jornada terapêutica, tá? Eu preciso de cuidar da saúde agora. Eu vou pra academia. Vou trocar de roupa, vou pra academia. Já atendi minhas pacientes hoje, já fiz meus trabalhos hoje, já vim aqui fazer a live para vocês. Um dia meu coração disparou, eu tive que ir no cardiologista. Os exames não deu nada, achava que ia morrer. Fôlego curto, é o que eu contei. Exatamente desse jeito. Você e todo mundo tem crise do pânico, é isso que acontece. É exatamente isso. Eu bebi em um dia, no outro tive crise do pânico, meu coração acelerou. E aí? E aí o que aconteceu depois? Vocês estão vendo que vocês sempre relatam que teve crise do pânico? Morreu de crise do pânico? Não, tá aqui, ó. Tá aqui me contando que teve. Crise do pânico não é perigoso. Eu, com crise do pânico, minha tia me levou no rezador. Ele disse que eu tinha macumba em cima de mim. Eu saí de lá e foi pior. É porque não entende, tá, gente? As pessoas não entendem, elas não sabem o que é. É igual as pessoas antigamente convulsionavam e falavam que estava tendo possessão demoníaca. Não é. Epilepsia é um problema de falta é um problema do cérebro fisicamente, onde há uma descarga elétrica muito grande. A pessoa tem que tomar um medicamento, antigamente era o Gardenal, hoje tem outros também, que tem que estar tomando direto. Se não tomar, tem crise de epilepsia, porque é uma descarga elétrica que o cérebro não dá conta de lidar com essa descarga elétrica. Então, o medicamento, ele vai controlar essa descarga elétrica. E a pessoa falava que era possessão demoníaca, não é. Tá bom, então o que mais você escreveu? A minha mãe tem mais de 20 anos que fuma. Pois é, fala pra ela parar, mas não adianta falar. É a pessoa que tem que parar. É igual terapia. Não adianta falar pra você que você tem que fazer terapia. Não adianta, filha. Pode vir o melhor psiquiatra do Brasil, terapeuta do Brasil, que eu não sei o nome ultimamente. Eu não sei qual é o melhor, mais conceituado. Aquele que todo mundo queria ir nele, que resolve o problema de todas as pessoas, que é ótimo mesmo. Se você não tiver o desejo de ir, a pessoa pode pagar pra você e você não vai querer ir. Não adianta. Fumar é a mesma coisa. Não adianta o filho pedir, a filha pedir, chorar. Não adianta nem a consciência da pessoa. Isso não é falta de consciência que faz mal. Nunca foi falta de consciência. Eu acho que hoje, 2025, não existe ninguém que fuma que não sabe que faz mal. Não existe. Antigamente, sim. Na época do meu pai, que meu pai fumou muito também, sei lá, em 1970, 1960, quando o cigarro saiu, o cigarro industrializado, Hollywood na época, pode ser que as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal.
Porque as propagandas eram até incentivando a fumar, né? Era o cowboy de Hollywood que fumava Marlboro, que fumava Hollywood mesmo, o próprio cigarro Hollywood. E aí as pessoas foram adoecendo, tanto é que as indústrias de cigarro receberam muitos processos, já tiveram que pagar muito dinheiro para pessoas que processaram ela porque não sabia que fazia mal. O Ministério da Saúde, quando começou a colocar no rótulo, na embalagem do cigarro, o Ministério da Saúde adverte, este produto pode causar câncer. E aquelas fotos, isso foi em 2000 e alguma coisa, na época que eu fumava. Sei lá, não, vamos pôr no 1997, tá? Que eu me lembro, alguma vez, sim, o ano que minha filha nasceu. Hoje é mais que comprovado que não tem benefício nenhum. Antigamente achava até que tinha benefício. Hoje ainda tem gente que fuma e fala que o cigarro é bom para ansiedade. Que quando fuma diminui a ansiedade. Que o cigarro é que faz ela não surtar. É mentira que você contou pro seu cérebro. O seu corpo, ele tá tão dependente das substâncias químicas que existem no cigarro que quando você não fuma, você tem ansiedade. Quando você acha que você não pode fumar, você surta. Quando você é proibida de fumar, a sua vida desmorona. É uma tristeza, é um trem que você não gosta nem de imaginar. Aí você fala assim, não, eu vou morrer fumando, não tem jeito. Com o cigarro eu sou muito melhor. Por quê? Porque você tem a falsa sensação de que ele está trazendo um prazer. Que antigamente era até isso. Um dos negócios comerciais do cigarro o meu prazer está em free. Era alguma coisa assim que tinha no cigarro free. Aquele cigarro free, que é a marca do cigarro free, né? Free em inglês significa liberdade. Era uma falsa sensação de liberdade. Aliás, quando eu me tornei cristã, que eu me batizei quando eu tinha 36 anos de idade, que eu vim para a igreja, que eu parei de beber, parei de fumar, né? Hoje eu sou evangélica, cristã, acredito na Bíblia. As pessoas têm a ideia de que o crente é um coitado. O crente não pode ir pro bar, o crente não bebe, o crente não fuma. Eu sou livre, porque eu posso fumar a hora que eu quiser, eu posso ir pra balada, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. Inverteu os papéis, né, filha? Você ficou doida, né? A pessoa que pensa assim, que eu também pensava, né? Eu não queria ser crente porque eu tinha dó dos crentes que não fazia metade do que eu fazia. Só que, na verdade, ele tinha liberdade, eu estava presa. Eu era presa no vício do cigarro, presa no vício da bebida, presa no vício de não sair com as pessoas, né? Não ter limite, assim, não ter uma lei moral em relação ao relacionamento. Sai com um homem, sai com outro homem, não tá nem aí, que se lasque, o corpo é meu, o problema é meu, faço o que eu quiser. Quando nós somos cristãs, nós cuidamos do nosso corpo como templo sagrado do Espírito Santo. A gente não invade a privacidade das pessoas, a gente não se deita com qualquer um, a gente não entrega a nossa intimidade para qualquer pessoa. A gente tem amor ao corpo que Deus nos deu. Os valores mudam completamente, tá? É o famoso medo de e se, exato. Meu filho vai fazer um ultrassom abdominal total para saber se está com vesícula. Só em pensar que ele pode passar por cirurgia, passei muito mal com sintomas. É normal, aceite isso. Se você estivesse pulando de alegria, rindo e não tô nem aí é estranho, né? Esquisito uma coisa dessa. Já pensou? Eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 13 anos. O menino começa com uma dor abdominal terrível. Eu não sei se é vesícula supurada, eu não sei se é diverticulite, que dá um nó no intestino, eu não sei o que o menino tem. Eu corro com ele pro hospital, o médico vai fazer um ultrassom, eu fico como que eu fico na sala de espera? Rindo? Vendo videozinho do Instagram pra ver se eu me distraio? Meto o pé no tô nem aí e tipo assim, não, eu sou forte. Não, isso não existe. Eu vou passar mal, eu vou me sentir mal, eu vou chorar. Ai, coitadinho do Davi ou do Arthur, seja qual um dos dois. Tá doente, meu Deus do céu. Eu vou ligar minha irmã, ora pra mim, por favor, ora que não seja nada. Meu Deus, por favor, abençoa que não seja nada, Senhor. Vou orar, pegar a Bíblia, pegar com Deus, orar, pedir minha mãe pra orar, ligar pra minha mãe, ora pra mim, o Davi tá doente, tadinho. Até isso passar. É assim. Isso é normal. Isso é a vida. É a vida. É desse jeitinho. Não tem o que fazer. Uma pessoa que não importar com umas coisas dessas, na hora dessa,
tá anestesiada, tomou muito Rivotril, não tá sabendo nem que dia que é hoje. Dia 24 de julho, 4h30 da tarde, não sabe onde que tá. Que dia que é hoje? Ah, a pessoa fica dopada. Eu conheço pessoas que foram abandonar as drogas e tiveram que tomar medicamento muito forte, tanto os benzodiazepina, tá? Muito diazepam, muito medicamento que ficou assim, ó, até baba. A pessoa não dá conta de engolir a própria saliva, começa a babar. Só que, se ela ficar sem medicamento, ela não tem controle no corpo. A única alternativa que o médico acha é dopar a pessoa. Porque se não dopa, ela vai dar trabalho. Vai dar trabalho pros outros, vai sair fazendo um monte de loucura, vai lutar contra a própria vida dela e a vida dos outros. Não tem jeito, fia. Ou você encara a sua dor de viver, que a vida é doída, sofrida, ou você fica dopada. E tudo é passageiro. Até nós nessa planeta Terra. Tudo é passageiro. O menino vai fazer exame, vai ver o que tem. Se tiver que fazer cirurgia, vai fazer. Tudo é passageiro. E aí, quando você olha pra trás, fala, nossa, eu lembro uma vez e tal. É assim. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A bateria do meu outro celular tá acabando. Eu falei demais da conta. Engraçado que eu tenho um limite, assim, que quando quando chega uma hora, assim, aí Chegou de falar. Muita informação. Minha irmã vive com estado de demência, sem tomar remédio. Minha irmã vive em estado de demência, sem tomar remédio. Mas aí é outro problema, né, filha? Aí é outro problema. Aí é outro problema. E que tipo de demência que você tá falando? Doutora Beatriz é muito boa mesmo. Agora eu tenho nojo de cigarro. Eu sei, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho dó de quem fuma, eu não tenho nojo. Eu não vou pegar eu não quero pra mim, mas só que eu tenho dó, porque é uma prisão. Se tem uma coisa difícil nesse mundo, é se libertar dos vícios. Eu falo pros meus filhos. Meus filhos não lembram de eu fumando. Um tinha 3 anos quando eu parei de fumar e o outro foi antes de eu engravidar. Ele tem 13 anos hoje, o Davi. Então eles não lembram. É até estranho pra eles falar que eu fumava. Eles não conseguem imaginar a cena. Eu com cigarro na mão. Não conseguem imaginar. Não combina a mãe deles hoje com uma pessoa que fumava com cigarro. Entendeu? Então, por que eu tava falando isso mesmo? Porque você tomou nojo. Então hoje eu tenho dó das pessoas que estão nisso. Dó no sentido assim, coitada, vai sofrer muito para abandonar isso. Mas antes ela não tivesse aprendido. Mas antes ela não tivesse entrado nesse caminho. Agora vai ser difícil de dar a volta. 180, volta para trás. Vai ser difícil. A sua irmã tem demência de não ligar para nada, sem tomar remédio? Minha filha, talvez. Esse é o jeito dela encarar a vida. E talvez você ache que ela não liga para nada, e no fundo ela liga. Sabe o que eu aprendi com a terapia? Eu vou encerrar com isso, tá? Pode ser que ela tenha depressão, pode ser que ela aguenta sozinha, pode ser que ela não demonstre, pode ser que ela finge. Eu vou encerrar um negócio pra vocês, presta atenção. Nós temos a tendência de olhar o comportamento das pessoas e julgá-las. Você é assim porque você é borderline, você é assim porque você tem síndrome, e jogar na cara da pessoa ainda, assim, sua doente mental, sua esquizofrênica, como se estivesse xingando. Por isso que nós temos tabu em buscar ajuda quando o problema é psicológico. Porque a gente tem vergonha de assumir as nossas dores e emoções. Então a gente esconde elas por medo do julgamento dos outros. A gente finge que é uma coisa que não é. Agora, o pior é a gente julgar mesmo. Eu tenho vários problemas na família. Muitos problemas. Com a minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, com meus cunhados, com minhas... Todo mundo tem problema. Eu tenho problema. E antigamente, antes de eu me tornar terapeuta, eu tinha essa mania, esse hábito, esse jeito do ser humano de ser, de olhar e falar assim, é porque é narcisista. Só de narcisismo, eu acho que foi umas 10 pessoas da minha família que foi diagnosticada por mim, porque eu assisti vídeos sobre narcisismo, comecei a olhar o comportamento das pessoas e falei assim, fulano é, ciclano é, beltrano é,
Pronto, a família inteira é. A gente nunca acha que a gente é, né? Lógico. Aí depois eu li sobre... Ah, vou ver que problema que essa pessoa tem. Essa pessoa tem problema? Só pode. Ah, aí você vê um vídeo de um médico falando sobre borderline. Nossa, descobri. É isso que a fulano de tal tem. E começa a dar diagnóstico para todas as pessoas, assim, ó. Tá. A pessoa nem sabe que você tá fazendo isso. Não resolve o problema, não resolve o seu relacionamento com ela, não resolve se ela realmente tiver esse problema, você nem tá ajudando ela. E ainda cria um tabu dela mesma com o problema dela, porque se ela tem borderline, e se ela é esquizofrênica, e se ela realmente é bipolar, o que que te ajuda o julgamento? Da gente chegar na pessoa e falar assim, sua borderline, sua bipolar, e ficar xingando, como se fosse um palavrão. Tô xingando a pessoa. A pessoa tá com desequilíbrio hormonal na cabeça, neurotransmissores, a pessoa tá cheia de problema com ela mesma, com os outros, a pessoa nem enxerga isso e isso não vai resolver. Depois que eu me tornei terapeuta, estudando a terapia, hoje eu olho para trás e falo assim, nossa senhora, como a gente é mal, cara, por que que a gente faz isso? Por que que eu fiz isso? Meu Deus do céu, coitado de fulano. Ainda bem que, ainda bem que as pessoas nem sabem que você pensou isso delas, né? Ainda bem que, tomara que você não tenha nem falado também. Ainda bem que talvez você não tenha espalhado isso como fofoca para os outros, falando mal dos outros. Tomara, tomara. Ainda bem. Porque eu fiz pior. Teve umas que sofreram. Eu falei, ainda arrumei um... Porque é isso que a gente quer. Quando a gente faz uma fofoca, a gente quer arrumar aliados. Aliados, pessoas que concordam com você. Você ainda arruma uma patotinha da sua família que fica a seu favor. E a outra patotinha que não pensa como você. Aí quem não pensa como você despacha. E quem pensa como você carrega. E aí, minha filha, aí você fica ali com aquele, né? Só que não tá ajudando. Não tá ajudando. Se essa pessoa tá te atrapalhando, se afaste dela. Só isso. É a única coisa que a gente pode fazer. Porque cada um cuida dos seus problemas. Aquela frase, cada um no seu quadrado, é bem real mesmo. Cada um com os seus problemas. Quando você faz terapia, quando eu fiz terapia, e quando eu faço em alguém, eu tô fazendo nela. Ah, porque eu vim aqui porque, olha... Ok, você, eu vou ver você. Eu vou cuidar de você. Nós vamos ver o seu problema. E se você estiver bem, o resto tá bem ao seu redor. Se você souber aguentar o que passa ao seu redor, minha filha, não tem pra ninguém. É você e você mesmo. Entenderam? É isso? Você não muda marido narcisista, você não muda irmã borderline, você não muda pessoas com depressão, você não muda. Você muda a forma como você enxerga o que ela tem em relação a você. Coloca boundary, coloca cerca de proteção se a pessoa é narcisista, não aceite o que ela faz, saia de perto, muda o relacionamento, mantenha a distância segura, do tipo, faz um plano de ação, chega na terapia e fala, ó, meu problema tá bom, então vamos fazer isso, tem como fazer. No mais é isso, nem marido a gente muda, não muda marido, não muda filho, a gente dá conselho. Mas conselho só é bom vendido. Só se dá valor vendido. Você, que a sua mãe fuma, você vira pra sua mãe e fala assim, mãe, para de fumar, você pode ter enfisema, se você morrer de câncer, eu não queria que você morresse de cigarro, é a morte tão ruim, pior que é ruim mesmo. Morre com falta de oxigênio. A pessoa vive, meu pai, tá? Ele tá com enfisema pulmonar, ele tem só 69 anos, vai dizer 70, não dá conta de andar, não dá conta de caminhar, vive com bombinha e faz inalação. Se eu virasse pra ele e falasse parar de fumar, ele não ia parar. A pessoa só para quando ela quer e quando ela busca ajuda. Então, se você tem uma pessoa que tem qualquer problema, ela só vai buscar ajuda quando ela quiser e quando ela decidir. É a mesma coisa, né? Mas querer não é poder. Então tem gente que quer, mas não busca ajuda. Então não é a mesma coisa. Tem que decidir. Eu decido e agora eu vou. E fazer. É isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amanhã é sexta-feira. Amanhã não tem live, mas segunda tem, tá? Deixa eu ver. Segunda tem. Segunda não tem. Eu tenho exame. Eu tenho. Eu vou no médico. Eu também vou no médico. Direto eu mostro pra vocês nos stories. Eu levo meus filhos no médico. Eu vou no médico, ó. Que eu tô preocupada.
com a minha crise de ansiedade ou medo de ir no médico. De jeito nenhum. Eu vou lá porque é problemas de mulher, né? Hormonal. Problemas hormonais. Estou indo na médica, ginecologista, né? Pra gente ver como é que tá o útero, os ovários, as trompas, os negócios, tudo que a gente tem. Com 50 anos de idade, problemas. E eu vou lá, tranquilamente. Se ela podia fazer exame, eu já fiz, né? Ultrassons, eu faço. Se falar, tem que tomar remédio, toma. Vai ter que tirar o tira. Né? Então é isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui no YouTube. Vou cuidar. E agora eu vou tomar. Vou desligar Já desliguei o YouTube. Vou desligar o Instagram. Beijo pra vocês. Compartilhem, tá? Compartilhem com quem precisa de ouvir estas coisas. Fiquem com Deus. Eu ajudei vocês? Acho que sim, né? Mostrei as coisas, pelo menos, que tem que ser feita. A live vai ficar salva. Beijos. E o pessoal aqui, ó, gravado, é por último. Mas, paciência.